Seja muito bem-vindo, chegamos à nossa aula 70 das 100 aulas do curso completo de Física para você que vai fazer Enem, escolas militares, Olimpíadas de Física. Um grande abraço para essa turma incrível que está terminando aí o primeiro semestre, turma de refrigeração do IFRN de Santa Cruz, e também lá para o Belém do Pará, o nosso eterno amigo Antônio, que está bem pertinho de concretizar o sonho da medicina. Qualquer dúvida que você tenha na aula de hoje, você já sabe o nosso e-mail institucional e também o nosso WhatsApp para tirar dúvida na hora que você precisar. Objetivos da primeira parte de potencial elétrico. Compreender o potencial elétrico numa visão energética. Você vai ver que o potencial elétrico trabalha com a energia, enquanto o campo elétrico, a aula anterior, se focava muito na força elétrica. O potencial elétrico vai mais para o lado escalar, porque é energia, e o campo elétrico vai mais para o lado vetorial, porque é força elétrica. É exatamente esse também um dos objetivos da aula de hoje, relacionar essas duas propriedades da física. Sou seu fã, meu irmão. Tá preparado? Bora comigo? Já que o conceito de potencial elétrico envolve o conceito de energia, vamos definir agora fisicamente o que é energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica de uma carga elétrica pontiforme, por exemplo, dessa carga elétrica Qzinho aqui, corresponde, atenção, ao trabalho que vai ser realizado pela força elétrica para transportar essa carguinha Q da posição que ela está até o infinito, que será tomado como referencial. Você sabe que o conceito da energia potencial sempre traz consigo a ideia do referencial. Para a nossa teoria que vai ser desenvolvida, sempre nós vamos tomar o potencial elétrico no infinito, ou, melhor dizendo, o referencial no infinito. Muito bem, Carlos. Então, por matemática superior, eu posso mostrar que a energia potencial elétrica dessa carguinha aqui é dada por essa fórmula. Nós não vamos fazer a demonstração, deixa lá envolver integral em física superior. A energia potencial elétrica dessa carga vai ser K, que é a constante eletrostática, multiplicada pelo produto das cargas, sim, porque se essa carga Qzinho ficou submetida a uma força elétrica, é porque tinha uma carga Qzona que gerou um campo elétrico ao redor, beleza? Então a energia potencial é dada por essa fórmula. Agora preste atenção ao detalhe. Se as duas cargas têm o mesmo sinal, você concorda que essa carga Qzinho está sendo repelida por essa outra aqui? Então, gente, se elas têm o mesmo sinal, essa energia potencial elétrica é positiva. Por quê? Porque a força elétrica vai deslocar espontaneamente essa carga até o infinito, que é o referencial. E o trabalho será positivo. Então, quando as cargas têm o mesmo sinal, o trabalho da força elétrica é positivo porque vai a favor do deslocamento até o infinito. Energia potencial elétrica positiva. No entanto, se as duas cargas tiverem sinais contrários, a carga positiva Qzona vai atrair a carga Qzinho para próximo dela. E aí, gente, se eles têm sinais contrários, Qzão vezes Qzinho mais com menos, é menos. A energia potencial elétrica é negativa. Carlos, explique melhor por quê. O que é a energia potencial elétrica? É o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga de onde ela está até o infinito. Se a carga vai ser atraída pela força elétrica, se eu levar a carga para o infinito, eu tenho uma força elétrica para a esquerda e o deslocamento para a direita até o infinito. Trabalho negativo. Nunca esqueça disso. Cargas de mesmo sinal, repulsão, energia potencial elétrica positiva, porque o trabalho da força elétrica seria positivo para ir até o infinito. Cargas de sinais contrários, energia potencial elétrica negativa, porque para levar essa carga até o infinito, eu vou contra a tendência de atração. Em resumo, toda vida que a energia potencial elétrica de um sistema tiver sinal negativo, o sistema é atrativo. E toda vida que a energia potencial elétrica tem um sinal positivo, o sistema é repulsivo. Sacou esse detalhe interessante? Gostei, viu, Carlos? Na realidade, gente, eu estou falando da energia potencial elétrica da carguinha Qzinho,
mas eu posso afirmar que na realidade é a energia potencial elétrica do sistema formado pelas cargas Qzão e Qzinho. Percebeu? Muito bem, Carlos. Saquei. E se eu tiver mais de duas cargas? Aí você tem que fazer os cálculos par a par. Então, por exemplo, se eu quiser a energia potencial elétrica de um sistema formado por 3 ou mais cargas, o que é que eu vou fazer para 3 cargas? Primeiro eu calculo a energia potencial elétrica do par formado por A e B, depois pelo par formado por B e C e depois pelo par formado por C e A. Ou seja, energia potencial vai ser K vezes produto das cargas A e B pela sua distância, mais K vezes produto das cargas B de bola e C de casa pela sua distância, mais K vezes produto das cargas QA e QC pela sua distância. É só jogar na fórmula que está resolvido. Atenção agora, o potencial elétrico é uma grandeza física escalar. Ela não tem direção e sentido. Aqui não se fala todo mundo está feliz, saudade, palavra triste. Não, não. Aqui você atribui um número ao potencial elétrico. Sim, porque ele está relacionado à energia potencial elétrica. Então, gente, mais uma vez, aqui a gente não vai representar vetores, tá bom? Então, eu posso definir o potencial elétrico como o quê? Quando eu coloco essa carguinha aqui no ponto P e ela fica sujeita a uma força, eu já sei que ela vai entrar em movimento, porque ela tem uma energia potencial elétrica. Se há movimento, tem energia potencial elétrica. E como é que eu posso calcular o potencial elétrico em um ponto P? É só pegar a energia potencial elétrica da carga, que é KQQ sobre D, e dividir pelo valor da carga Q. Então, potencial elétrico vai ser energia potencial que a carga adquire ao ser colocada no ponto, dividido pelo valor dela. Mas a energia potencial, a gente acabou de ver que é o quê, hein, gente? KQQ sobre D. Dividindo pela carguinha Q, aqui é um Qzinho, vamos ajeitar. Pronto, gente, é KQQ sobre D dividido por Qzinho, é o valor da carga que foi colocada naquele ponto. Então, agora eu vou conservar o numerador e multiplicar pelo inverso disso aqui. Fazendo isso, vai cortar Qzinho com Qzinho. E aí fica como? Quando eu cortar Qzinho com Qzinho, gente, o potencial vai ficar, eu cortei esse Qzinho com Qzinho, KQ sobre D. Mais uma vez, assim como o campo elétrico, o potencial elétrico em um ponto não depende da carga Qzinho. Só vai depender da carga Qzona, que criou o campo elétrico e, evidentemente, o potencial elétrico naquela região, e a distância D da carga Qzona até o ponto P. Detalhes importantes. A unidade do potencial elétrico, gente, é Joule por Coulomb. Por quê, Carlos? Porque eu estou dividindo unidade de energia por unidade de carga. E aqui em cima é aquele resumo show que eu vou dizer para você agora. Momento muito importante. Enquanto o campo elétrico é associado a uma força elétrica e, portanto, é um vetor afastamento ou aproximação, o potencial elétrico é associado à energia, podendo apenas ter valores positivos ou negativos, e mais uma vez não depende de Qzinho. Nunca esqueça disso, gente. Campo elétrico e potencial elétrico são co-irmãos. Enquanto um entra no mundo vetorial da força elétrica, o outro entra no mundo escalar da energia. Perfeito? Nós vamos discutir mais essa relação daqui a pouquinho nos exercícios. Sobre a fórmula do potencial elétrico, agora a gente vê que é mais uma relação inversa. Só que ao contrário da força e do campo elétrico, essa relação não é com o quadrado da distância, é uma relação apenas com a distância. O gráfico do potencial elétrico deixa de ser uma hipérbole cúbica e passa a ser uma hipérbole equilátera, ou seja, uma hipérbole em que agora a relação é com o inverso da distância. O gráfico é muito parecido, mas ele tem uma leve alteração na curvatura. Então, para potencial elétrico de cargas positivas, o gráfico continua sendo a rede, mas a relação é com o inverso da distância. E um detalhe interessante, que não é muito comum nos exercícios, mas fica atento. Se a carga for negativa, gente, o potencial elétrico é negativo. Então, veja, a gente aqui sim fala em positivo e negativo. Positivo se a carga é positiva, negativo se a carga é negativa. E o gráfico para negativa ele fica
nesse quadrante aqui, né, que seria o quarto quadrante na matemática, ó, formando essa figura ascendente aqui para carga negativa. Os submúltiplos continuam os mesmos, desde o milho até o fento, e aqui aquela observaçãozinha interessante, ó, né, com o detalhe, se a distância dobrar, o potencial elétrico cai à metade. Se fosse campo elétrico ou fosse elétrica, caía a quarta parte, porque D está ao quadrado. Mas aqui não está ao quadrado. Então, ó, se para uma distância D o potencial é 20 volts, que é a unidade do potencial, Joule por Coulomb, para uma distância que é o dobro, o potencial cai à metade. Tá bom? Carlos, estou achando bem interessante essa aula de hoje. E o potencial elétrico resultante? Nada de vetor. Ele é simplesmente, gente, a soma dos potenciais de cada carga. Então, imagine você que eu tenho uma carga Q1, uma carga Q2, uma carga Q3 e uma carga Q4. Nada de botar afastamento e aproximação. Não tem vetor aqui, gente. É simplesmente calcular o potencial de 1, Kq sobre D1. Depois calcular o potencial de 2, Kq sobre D2. Depois calcular o potencial de 3, Kq sobre D3, e depois calcular o potencial de 4, Kq sobre D4, e somar os valores, tá? Outra coisa muito importante dessa relação íntima entre potencial elétrico e campo elétrico é que tem as superfícies equipotenciais. A palavra equipotencial para você significa o quê? Potenciais iguais. Então são superfícies, gente, que em todos os pontos ela tem o mesmo potencial. Então, quando eu tenho uma carga isolada, pontiforme, essas linhas pontilhadas são superfícies potenciais, equipotenciais, que têm o mesmo potencial. Então, ó, todos esses pontos, por exemplo, quando eu estou passando o mouse, têm o mesmo potencial. É óbvio que se a carga é positiva, pontos mais próximos dela têm potenciais maiores do que pontos mais distantes. E no campo elétrico uniforme também, ó, as cargas que estão mais próximas das cargas positivas têm o mesmo potencial de que os pontos que estão mais próximos da carga negativa. E um detalhe muito importante que a gente vai ver na próxima aula: as superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de força. Linhas de força tem a ver com campo elétrico. Superfície equipotencial tem a ver com potencial elétrico. Então, ó, de novo, formam sempre 90 graus. Voltaremos a discutir isso em detalhes na próxima aula, tá? Sobre o condutor esférico, a gente já viu lá no início do curso de eletrostática os princípios da eletrização. Vamos falar agora sobre um condutor esférico. O condutor esférico agora ele passa a ter uma dimensão importante. Ele não é pontiforme, ele agora tem um tamanho em que a gente tem que levar em conta suas dimensões. Então, considere uma esfera condutora eletrizada. Como cargas de mesmo sinal se repelem, é verdade, gente, cargas de mesmo sinal se repelem, mais com mais, menos com menos, elas vão procurar se posicionar o mais distante uma das outras. Gente, cargas, por exemplo, positivas não gostam uma das outras. Elas não vão querer ficar junto com elas, vão querer ficar, ó, o mais afastado possível uma das outras, não é isso? Então elas ficarão apenas na sua superfície externa, que é o lugar em que eu consigo ficar mais distante uma das outras. Quando isso acontece, gente, quando elas todas estão na superfície externa, a gente fala numa coisa chamada equilíbrio eletrostático. Ou seja, todos os pontos da esfera, internos ou na superfície, terão o mesmo potencial elétrico. Então veja que isso é muito interessante, gente. Como todas as cargas estão na superfície externa, a gente vai dizer que elas atingiram o equilíbrio eletrostático. Todos os pontos do condutor, da superfície ou interna, terão o mesmo potencial elétrico. Eu posso dizer que isso acontece porque não haverá mais movimentação de cargas. Sem movimentação de cargas, é como se o nível de energia potencial... Como não? É verdade. O nível de energia potencial é o mesmo. Ok? E, obviamente, essa é a situação mostrada, todas as cargas na superfície externa, seja positiva, seja negativa. E um outro detalhe muito interessante, complementa o raciocínio. E com relação ao campo elétrico nos pontos internos, ele tem que ser nulo. Sabe por quê, gente? Porque se não fosse nulo, haveria movimentação de cargas elétricas no interior da esfera devido à atuação de forças elétricas. Então, para simplificar, quando a esfera atingiu o equilíbrio eletrostático,
Não pode mais haver movimentação de cargas. O nível de energia é o mesmo. Os potenciais de todos os pontos internos ou da superfície são iguais. E o campo elétrico lá dentro é zero, porque não há movimentação de cargas. Se não há movimentação de cargas, não há forças elétricas para fazer essas cargas sair da parte interna para a externa, porque já está em equilíbrio. Percebeu? Muito bem, Carlos. Aí é um resumo do que a gente falou. Agora, com muita calma, vamos lá. Galera, o primeiro gráfico está mostrando o campo elétrico. A gente já sabe que tá acompanhando comigo aí no mouse? Todos os pontos internos da esfera tem campo elétrico zero. Então, observe, o campo elétrico interno. Todos os pontos aqui tem campo elétrico zero. Em um ponto da superfície da esfera, pode-se mostrar que o valor do campo elétrico é a metade do campo elétrico para pontos muito próximos. Isso é uma coisa mais específica, eu vou deixar apenas como registro. Quando eu tenho um ponto exatamente na superfície do condutor, o campo elétrico dele é a metade de um ponto que esteja infinitamente próximo. Então, em resumo, campo elétrico interno é zero. O campo elétrico de qualquer ponto no condutor, fora do condutor, é kq sobre d ao quadrado. Evidentemente, se você estiver na superfície, você pega kqd ao quadrado e divide por 2. Só que na superfície, gente, a distância é o próprio raio. Então, ficaria 1/2 de kq sobre r ao quadrado. Campo elétrico interno, zero. Campo elétrico na superfície é a metade do kq sobre r ao quadrado e um campo elétrico externo é kq sobre d ao quadrado, onde d é a distância do ponto até o centro do condutor. Percebeu? Com relação ao potencial elétrico, cuidado, isso será muito importante nas questões finais de hoje. Qualquer ponto interno tem o mesmo potencial da superfície externa. Em outras palavras, se você tem, por exemplo, um raio R, qualquer ponto dentro do centro até a superfície é kq sobre R. Então, quer dizer, Carlos, se eu tiver um raio de 1 metro e quiser saber o potencial a 30 centímetros do centro, eu uso a distância como sendo 1 metro. Sim, você entendeu. Qualquer ponto interno é o mesmo potencial da superfície externa, sempre calculado por kq sobre r. Você não vai levar em conta a distância de pontos internos, porque ela sempre é igual ao raio. Qualquer ponto interno tem o mesmo potencial da superfície externa. E do lado de fora, kq sobre d. Percebeu direitinho? Carlos, gostei. Carlos, e o que é que o fato de estar em equilíbrio eletrostático tem a ver com essa coisa importantíssima no dia a dia, chamada blindagem eletrostática? O que é a blindagem eletrostática? É o fenômeno físico que faz com que o campo elétrico seja sempre nulo no interior dos materiais condutores em equilíbrio eletrostático. Ou de forma análoga, similar, os potenciais de todos os pontos internos são iguais aos da superfície. Então, a blindagem eletrostática é uma consequência do equilíbrio eletrostático, em que todos os pontos de um condutor têm o mesmo potencial ou, de forma similar, uma equivalência, o campo elétrico interno é zero. Então, como a gente já viu no equilíbrio eletrostático, não esqueça disso, gente. Fundamental para matar questões sobre a blindagem eletrostática. O potencial interno é igual ao da superfície, sempre, e o campo elétrico interno é zero. Ok, Carlos. E quem é que descobriu a blindagem eletrostática? Foi um físico muito famoso, que terá sua importância muito grande em eletromagnetismo, que no ano de 1836 fez experimentos conhecidos como a gaiola de Faraday. Vamos começar que o negócio vai ficar quente a partir de agora. Galera, eu tenho um condutor metálico, veja que tem uma pessoa aqui dentro e o cabo fez uma descarga. E esse cabo não gostava desse cabo não. Só que ele está protegido. Sabe por quê, gente? Porque todas as cargas elétricas em um condutor ficam na superfície externa. Então ele não vai sofrer choque algum, porque o potencial de pontos internos é igual ao da superfície. Se os potenciais são iguais, interno e da superfície, não tem movimentação de cargas. Campo elétrico interno, zero. E uma aplicação espetacular você vai fazer
Agora, se puder pausar o vídeo, se você não tiver no dia 31 de julho ao vivo, eu sei que o pessoal de refrigeração e o Antônio no Pará está, mas se você não tiver ao vivo, você vai fazer um experimento agora, tá? Você vai pegar 2 celulares, tá? Pega um outro aí do seu irmão, do seu colega, e você, do primeiro, ligue para o segundo normalmente. Toca, evidentemente, né? Agora, o segundo, envolva com papel alumínio, que é tipo um condutor metálico. Faça a ligação do primeiro para o segundo, vai dar fora de área. Como é, professor? Quer dizer que se eu envolver um celular com papel alumínio, um material condutor, ele está blindado eletrostaticamente, sim. O campo elétrico de todos os seus pontos internos é nulo, não recebe o sinal das ondas eletromagnéticas. Percebeu? Observe que se você enrolar o celular com papel normal, sem ser condutor, ele toca, mas com papel alumínio não toca. Por que acontece isso? Porque ele está blindado eletrostaticamente, um condutor metálico ao redor dele, fazendo com que o campo elétrico interno lá dentro seja zero, ou ainda, né, os potenciais dos pontos internos seja igual o da superfície metálica. Gostei, cara. A aplicação show, não vai receber chamada. Outras aplicações da gaiola de Faraday, também muito comum em carros, né? O carro funciona como uma blindagem, uma carcaça metálica. Agora, cuidado, porque se tiver algum ponto interno do carro ligado ao externo, por exemplo, através de uma antena, pode ser que haja descarga elétrica passando pela antena para dentro do carro. Então, cuidado. Isso é se estiver totalmente isolado com a carcaça metálica, você estaria protegido dentro de um carro, sem nenhum contato externo, vidros fechados, tudo direitinho. Tá bom? Muito bem, Carlos. E uma outra aplicação importantíssima nas instalações elétricas é o cabo blindado. O que é que acontece aqui, gente? Coloca-se, olha, você está conseguindo ver aí no mouse? Dá uma parada e veja aí no mouse. Você está conseguindo ver uma grade metálica aí, envolvendo aqui os fios? Aqui, ó, tá vendo aí? Pois é, aqui funciona como uma carcaça metálica. Então isso aqui, gente, brinda qualquer interferência externa, porque o campo elétrico aqui sendo zero, não vai ter interferência do campo elétrico. A gente pode falar em campo eletromagnético, porque há uma relação entre campo elétrico e magnético que a gente já viu em ondas eletromagnéticas, mas vamos aprofundar em eletromagnetismo. Então, olha a observação que eu coloquei. Geralmente, a blindagem é utilizada nos cabos para eliminar vários tipos de interferências ou ruídos elétricos, ok? Então, já sentiu a importância da blindagem eletrostática, tá? Ainda dentro dessa linha, a gente fala da densidade superficial de cargas. A densidade superficial de cargas, que a gente chama por essa letra sigma, para um condutor em equilíbrio eletrostático, é simplesmente a divisão entre a quantidade de carga elétrica que tem lá na superfície externa e a área em que essa carga está contida. A densidade superficial de cargas é a carga dividida pela área do local em que se encontram todas as cargas, ou seja, a área da superfície externa, beleza? Então, você vê claramente, gente, que quando eu tenho regiões pontiagudas, o que é que acontece nas regiões pontiagudas, cara? Vamos ler aqui comigo. Verifica-se que para um condutor de forma irregular, a densidade superficial de cargas é máxima nas pontas. Por quê, professor? Porque a área é menor. Então, veja, você tem uma divisão, carga por área. Se você tem uma área menor, e você tem uma área menor nas pontas, né? Você aumenta a densidade superficial de cargas. E o que é que isso significa? A densidade superficial de cargas, gente, é proporcional ao valor do campo elétrico. Então, o campo elétrico nas regiões pontiagudas é mais intenso do que nas regiões não pontiagudas. Observe que eu não estou falando do campo elétrico interno, que é zero. Eu estou falando do campo elétrico na superfície, aquele que é a metade de kQ sobre R ao quadrado, ok? Então, regiões pontiagudas, campo elétrico mais intenso. E se o campo elétrico é mais intenso, isso significa perigo, né? Poder das pontas. Toda região pontiaguda tem um alto campo elétrico e isso pode ser muito perigoso. Observe esse raio descarregando numa ponta. Observe que essa árvore funciona como uma ponta, né? Aqui na superfície. Então, quando você tiver lugares pontiagudos, uma árvore é o pior local para você ficar numa chuva, porque o raio vai procurar os pontos em que o campo elétrico está mais intenso para ter a descarga elétrica. E é exatamente por isso, gente, que nos lugares altos se coloca um equipamento
para justamente proteger, dar um caminho seguro para a eletricidade. Então, o para-raio, ele fica nos pontos mais altos, para que quando o raio descarregue, porque nas regiões pontiagudas o campo é mais intenso, há uma tendência da descarga elétrica procurar esses pontos. Então, você coloca o para-raio lá, porque quando o raio descarregar nele, ele é direcionado por todo um sistema de segurança até o solo. É o chamado aterramento. Ok? Yes! Estou entendendo o assunto, Carlos. Gente, muitas informações importantes na aula de hoje, né? Rigidez dielétrica. A rigidez dielétrica de um certo material é o valor limite do campo elétrico aplicado sobre o material, e esse campo elétrico a gente sabe que é dado em Newton por Coulomb, ou nós vamos ver na próxima aula que também ele pode ser dado em volts por metro. É a mesma coisa que Newton por Coulomb, tá bom? Sendo que, a partir deste valor, os átomos que compõem o material se ionizam e o material dielétrico deixa de funcionar como isolante. Se ionizar é ter elétrons livres, então ele deixa de ter um comportamento de isolante e passa a conduzir a eletricidade. Gente, para isso, eu tenho que aplicar um campo elétrico que vença essa capacidade isolante. Então, eu estou mostrando para vocês alguns materiais com sua rigidez dielétrica. Em outras palavras, a rigidez dielétrica é o campo elétrico que, superior a ele, permite descargas elétricas. Então, de novo, rigidez dielétrica é o valor que, superior a ele, o campo elétrico superior a ele, vai permitir descargas elétricas. Então, o A tem uma rigidez dielétrica de 3 vezes 10 a sexta volts por metro ou Newton por Coulomb. É a mesma coisa, tá? Vamos mostrar que volts por metro é a mesma coisa que Newton por Coulomb na próxima aula. Então, gente, quando é que ocorre a descarga elétrica? Quando o campo elétrico entre o solo e as nuvens se torna superior a esse valor. Se se tornar superior a esse valor, gente, as cargas se ionizam e se atraem por indução eletrostática. Uma observação, se verifica, gente, que na realidade 10 a quarta já causa a descarga elétrica, mas teoricamente é quando superar, mas 10 a quarta já tem descarga elétrica, perfeito? Outro exemplo é o gerador de Van der Graaf. Você tem dois geradores acumulando cargas elétricas. Quando esse campo elétrico se torna intensa pela presença de cargas e se tiver regiões pontiagudas fica mais intenso ainda, né? Ocorre a descarga elétrica. Isso aqui, gente, é um raio, viu? Uma descarga elétrica. Ionização do ar. Cargas elétricas se movendo pelo ar. É a descarga elétrica. Ok? Muito bem, Carlos. Entendi. Tá bom demais. E o equilíbrio eletrostático? Você não já falou, Carlos? Ah, já. Você lembra o que é que acontece no equilíbrio eletrostático? Os potenciais elétricos ficam iguais. É verdade. Então, se você tiver dois corpos A e B, como na figura 1, acompanhe comigo. Considere dois condutores esféricos, agora não é pontiforme, né? A e B, que tem cargas elétricas inicialmente, QA e QB. E raios, RA e RB. Está vendo que RA é maior que RB? Com potenciais elétricos VA e VB. Gente, eles não estão em equilíbrio eletrostático ainda. Eu disse que tem dois corpos, que tem carga QA e raio A, e eles estão distantes um do outro. Eles não estão em equilíbrio eletrostático, mas vão ficar. Sabe como? Quando eu colocar eles em contato, gente. Os corpos são ligados por um fio ou encostado, e haverá movimentação de cargas elétricas até que eles atinjam o equilíbrio eletrostático mesmo potencial. Então, a partir de hoje, na realidade a gente já tinha visto na eletrização por contato, agora a gente vai explicar com base no equilíbrio eletrostático. Quando você tem dois corpos, um maior e um menor, e coloca em contato ou encostando através de um fio, cargas elétricas se movem até que cesse essa movimentação. Quando cessa a movimentação, você garante que todos os pontos estão em equilíbrio eletrostático, atingiram o mesmo potencial. Então, se A e B, após o equilíbrio eletrostático, após cessar a movimentação das cargas, têm o mesmo potencial, eu vou dizer que o potencial de A é igual ao potencial de B. Mas, Carlos, se o potencial de A é igual ao potencial de B, eu vou dizer então que K vezes carga de A pelo raio de A tem que ser igual a K vezes carga de B pelo raio de B.
cortando K com K, eu chego a uma conclusão que eu já tinha dado na aula 67 em eletrização. O corpo de maior tamanho adquire mais carga. É verdade, Carlos, tu tinha dito isso mesmo. Sim, gente, isso acontece porque os corpos ficam com o mesmo potencial. Cortando K com K, você veja que QA sobre RA é igual a QB sobre RB, e nós já aprendemos que quando eu tenho coisas dividindo, se igualando, elas são diretamente proporcionais. O corpo A, por ter maior raio, adquire mais carga, e o corpo B, por ter menor raio, adquire menos carga. Detalhe, eles estão com o mesmo potencial, porque já houve a movimentação de cargas. Carlos, espetacular. Antes de fazer os exercícios, vamos fazer uma rápida revisão? Campo elétrico, aspecto vetorial, trabalha com forças elétricas, afastamento ou aproximação. Potencial elétrico não, trabalha com energia, pode ser positivo se a carga for positiva e negativo se a carga for negativa. Gráfico do potencial, hipérbole equilátera, inversamente proporcional à distância. E depois nós vimos a blindagem eletrostática, que é aquele fenômeno em que, como o corpo está em equilíbrio eletrostático, todos os pontos internos e o da superfície têm o mesmo potencial. Como é que se calcula o potencial de um ponto interno? É o mesmo da superfície, kq sobre r. E o campo elétrico interno? É sempre zero. Nunca esqueça disso. Vai ser em cima disso que nós vamos desenvolver os exercícios da nossa aula 70. Está preparado? Já vai meia hora de teoria, agora é hora da ação. Vamos à nossa primeira questão. Ao longo de um processo de aproximação de duas partículas de mesma carga elétrica, mesmo sinal, o que é que acontece com a energia potencial elétrico desse sistema formado pelas duas cargas? Diminui, aumenta, aumenta inicialmente e em seguida diminui, permanece constante, diminui inicialmente e em seguida aumenta. A fórmula da energia potencial elétrica é KQT sobre D. Se as cargas têm o mesmo sinal, mais com mais ou mais com menos, o produto vai resultar em um número positivo. Como K e D são constantes, eu tenho uma razão envolvendo apenas números positivos. Só tem número positivo aqui. Só tem valor positivo aqui. Tudo bem, se forem negativos, dá positivo aqui. Então, o que é que eu quero dizer com isso, gente? Ele está dizendo que houve uma aproximação. Se aproximou, ó, D diminuiu, a energia potencial aumenta. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não vá por aí, não. Pense assim. Toda vez que você faz algo contra a tendência natural, você aumenta a energia potencial do sistema. E não era assim não, lá na energia potencial gravitacional, você tem um corpo lá embaixo. Se você sobe com esse corpo, você realiza um trabalho contra a tendência natural, porque a tendência natural é as coisas caírem. Como você está realizando um trabalho contra a tendência natural, o nível de energia potencial aumenta. Então, em resumo, da expressão ao diminuir a distância, eu tenho um trabalho negativo, contra a tendência natural. Gente, se os corpos têm o mesmo sinal, qual é a tendência deles? Se afastar. Então, o que é que você está fazendo? Contra a tendência natural. Fez algo contra a tendência natural, a energia potencial elétrica do sistema aumenta. Se as coisas ocorrem com a tendência natural, afastamento, por exemplo, a energia potencial iria diminuir. Então, a energia potencial aumenta, por quê? Porque como as cargas têm o mesmo sinal, a tendência delas é se repelir. Como você está fazendo algo contra essa tendência, a energia potencial aumenta, portanto, letra B. Gostei, viu, cara? Fica mais simples assim. Questão número 2, ainda envolvendo a energia potencial. O que é que diz Carlos na questão número 2? Um sistema formado por 3 cargas pontiformes de dimensões desprezíveis, todas iguais, colocadas em repouso nos vértices de um triângulo equilátero, tem energia potencial eletrostática que ele está chamando de U. Aí o que é que eu faço depois? Eu substituí uma das cargas por outra, na mesma posição, só que agora com carga o dobro do valor. O que é que acontece com a energia potencial elétrica do novo sistema formado pelas 3 cargas?
Como é que a gente já viu como é que se calcula a energia potencial elétrica de um sistema de cargas? Os pares 2 a 2. Então vamos começar por essas duas cargas aqui da esquerda. KQQ sobre D. Essas outras aqui são iguazinhas, KQQ sobre D. E as de baixo, KQQ sobre D. Ajeitando fica KQ ao quadrado sobre D 3 vezes, primeira fórmula. O que é que eu vou fazer na situação final? Eu vou fazer uma alteração. Eu vou substituir uma das cargas por outra igual a 2Q, mantendo as outras e mantendo as distâncias. Bora ver. Ó, já troquei, tá? Novo cálculo, bora. Primeiro par, KQQ sobre D. Então, KQ, 2Q sobre D. Essa daqui agora, ó, K, 2Q vezes Q sobre D. E as de baixo, KQQ sobre D. Ajeitando aqui. 2kq ao quadrado sobre D, 2kq ao quadrado sobre D e kq ao quadrado sobre D. Aqui, gente, eu vou ter 5kq ao quadrado. 2 daqui com 2 daqui com 1 daqui. Então, comparando os dois. O segundo é 5kq ao quadrado sobre D. E o primeiro, 3kq ao quadrado sobre D. Ele quer relacionar os dois. Então, é só dividir a nova energia potencial pela energia potencial inicial, que é U. Dividir um pelo outro, divisão de frações. Conservo o numerador, que é 5kq ao quadrado sobre D, e multiplico pelo inverso do denominador, D sobre 3kq ao quadrado. Massacre da serra elétrica. Corto uma ruma de coisa aí, né, gente? Corto kq ao quadrado com kq ao quadrado e D com D. A relação dá 5/3. Portanto, 5/3, mas ele na realidade quer um novo valor da energia potencial. É só passar U para o outro lado, né, gente? Então é nova energia potencial em relação à anterior é 5/3. Passando U para o outro lado, portanto, letra C de casa. Mais uma questão em que você tem que ter muito cuidado. Mais uma vez, potencial elétrico, trabalha com energia potencial, que é grandeza escalar. Nada de afastamento e aproximação aqui. Ok? Questão número 3, Mackenzie, São Paulo. Duas cargas elétricas bem pequenininhas, uma valendo 3 microcoulomb, ou 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, e outra 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Encontra-se no local onde a constante eletrostática é a do vácuo ou ar, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Suas respectivas posições são os vértices dos ângulos agudos de um triângulo retângulo isósceles, aquele que tem 90 graus e os catetos de mesmo valor. E esses catetos medem 3 milímetros cada um. Ao colocar uma terceira carga, também pequenininha, de valor 1 microcoulomb, no vértice do outro triângulo, ela vai adquirir uma energia potencial elétrica, devido à presença de Q1 e Q2, que vai ser quanto? E aí, gente, como é que a gente vai fazer a questão? Tá aí as opções. Então, dê uma olhadinha na figura. Primeiro vamos confirmar alguns elementos, pode ser que você não esteja lembrando, de geometria, tá? É um triângulo retângulo isósceles, então ele tem um ângulo de 90 graus e as cargas são colocadas nos ângulos agudos, Q1 e Q2. Ele quer saber qual é a energia potencial elétrica de Q3 devido à presença de Q1 e Q2. Então veja, não é a energia potencial do sistema como no anterior. Ele quer a energia potencial de Q3 devido a Q1 e Q2. Então como é que eu vou calcular a energia potencial de Q3? Par Q1, Q3 e par Q2, Q3. Não é o do sistema, é a de Q3. Então eu vou ver a influência de Q1 nela e a influência de Q2 nela. Aí, gente, fórmula da energia potencial, nada de vetor. K, Q1, Q3 sobre D, o par Q1, Q3, e K, Q2, Q3 sobre D, par Q2, Q3. Ora, K e D são valores iguais, né? Então, aqui vai ficar, como D, o denominador é o mesmo, K, Q1, Q3 mais K, Q2, Q3. Eu posso colocar K, Q3 em evidência aqui em cima, né? Um fator que se repete. K, Q1, Q3 por K, Q3 dá Q1 e K, Q2, Q3 por K, Q3 dá Q2. Gente, aqui está a expressão da energia potencial. Eu vou agora substituir os valores. O K vale 9 vezes 10 a nona. Cuidado agora, a distância está em milímetros, só lembrando
que 1 metro tem 1000 milímetros, que é 10 a terceira milímetros. Quando eu faço o contrário, a gente discutiu isso muito já, né, gente? Se 1 metro, tá aqui no mouse, né, tem 10 a terceira milímetros, 1 milímetro é só inverter o sinal do expoente. Ficaria 10 a menos 3. Então, gente, 3 milímetros é 3 vezes 10 a menos 3 metros. A carga Q1 é 3 microcoulomb, 3 vezes 10 a menos 6. A carga Q2 é 4 vezes 10 a menos 6. E a carga Q3 é 1 vezes 10 a menos 6. É só substituir. Bora. K, 9 vezes 10 a nona. Q3, 1 vezes 10 a menos 6. Q1, 3 vezes 10 a menos 6. E Q2, 4 vezes 10 a menos 6. E a distância, 3 vezes 10 a menos 3. Com muita calma aqui, ó, como é que dá isso aqui, gente? 9 vezes 10 a terceira, né? 9 vezes 1 é 9 e aqui 10 a terceira. E aqui dentro, somando 3 vezes 10 a menos 6 com 4 vezes 10 a menos 6, dá 7 vezes 10 a menos 6. E o denominador, 3 vezes 10 a menos 3. Parte de cima, 9 vezes 7, 63. Potências de mesma base, conserva a base e soma, menos 3. E embaixo, 3 vezes 10 a menos 3. Cortando 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 63 por 3, está aí a energia potencial de Q3 devido às presenças de Q1 e Q2. Boa questão, 21 joules, letra C. Essa questão é a questão que melhor traduz essa relação entre campo elétrico e potencial elétrico. Se você ainda tem dúvida, essa questão vai tirar a sua dúvida. Campo elétrico, vetor. Potencial elétrico, escalar. Vamos lá. Duas cargas elétricas, uma Qzona e outra menos 4 Qzinhas, estão separadas por uma distância D. Sobre a linha que une o centro das duas cargas, existe um ponto P, para o qual o campo elétrico é nulo. A gente já fez isso nas questões de campo elétrico, lembra? Considerando K a constante eletrostática do meio, qual é o valor do potencial elétrico no ponto em que o campo é nulo? Zero. Não necessariamente. Por quê, professor? Porque o potencial elétrico envolve um nível de referência. Então, campo zero não significa potencial zero, porque depende do nível de o referencial que você escolheu. Grave isso. Campo nulo não significa potencial nulo, porque o potencial envolve o nível de referência. Tá bom? Gostei, viu, Carlos? Então, relembrando, onde é que o campo elétrico é nulo? Em que ponto, quando as cargas têm sinais contrários? A gente aprendeu na última aula que o campo é nulo devido a duas cargas, quando as cargas têm sinais contrários do lado de fora e mais próximo da carga de menor módulo. Lembra da aula de campo elétrico? Então, essa carga Q gera no ponto P um campo saindo. Todo mundo, não venha, né? Todo mundo está feliz. Carga Q positiva gera um campo saindo. E a carga negativa 4Q, saudade, palavra triste, gera um campo de aproximação. Então, igualhando E1 com E2 para descobrir a distância do ponto P até a carga Q, x em função de D. Bora fazer isso? A gente já fez, né? E1 igual a E2. Como é que se calcula o campo da carga 1, da carga positiva Q? Kq sobre a distância do ponto P a ela, que é x ao quadrado. Olha agora, gente, o campo da carga 2, que eu chamei a carga 4Q, em módulo, né? K vezes 4Q dividido. Qual é a distância do ponto P até ela? X mais D ao quadrado. Então, agora desenvolvendo, x mais d ao quadrado passa para lá e kq para cá. O que é que a gente fazia lá em campo elétrico, hein, gente? A gente agrupava isso aqui, né? X mais d sobre x ao quadrado, corta kq com kq deu 4. Aí a gente passa esse quadrado como mais ou menos. Uma coisa ao quadrado passa mais ou menos a raiz do outro lado. E aí a gente lembra que raiz de 4 é 2. Eu não vou levar em conta o sinal negativo, porque nós estamos trabalhando com distâncias. Lembra? Leva em conta apenas o 2. Então, x mais d sobre x é 2. Passo o x multiplicando 2. X mais d é 2x. Daqui eu concluo que, passando o x para o outro lado, a distância x do ponto até a carga Q, para que o campo seja nulo, é igual a D. Coincidente mesmo a mesma distância entre as cargas. Mas não foi isso que a questão pediu. Depois que você acha a posição do ponto P, agora você vai calcular o potencial resultante das cargas Q e menos 4Q no ponto P. O potencial resultante não envolve vetores, vai ser só
a fórmula somada com a outra. Vamos ver como é que fica então. Lá vou eu. Potencial resultante no ponto P de Paulo, que está a uma distância D da carga Qzona. Então, bora. Potencial resultante, soma algébrica, potencial devido à carga 1, mais potencial devido à carga 2. Potencial devido à carga 1, Kq sobre a distância do ponto até essa carga que é D. E o potencial da outra carga, K vezes menos 4Q, dividido pela distância do ponto P até a carga, que é 2D. D mais D. Ok? Cuidado com a matemática básica. O mínimo é 2D. 2D dividido por D dá D vezes KQ. Fica 2KQ. Aliás, 2D dividido por D dá 2 vezes KQ, 2KQ. Menos, mais com menos deu menos. 2D por 2D dá 1 vezes K vezes menos 4Q dá menos 4KQ. No numerador, 2KQ menos 4KQ é menos 2KQ, dividido por 2D. Cortando 2 com 2, conclusão, o potencial no ponto P, acreditem, ele pode ser negativo. E um outro detalhe importante, no cálculo do campo nulo, eu sempre trabalho com as cargas em módulo, e aqui não. Eu coloco o sinal do jeito que ela veio ao mundo. Na hora de calcular V2, eu não coloco o módulo de menos 4Q como eu faço no campo elétrico. Eu coloco o sinal algébrico normal, menos KQ. Resposta, potencial em P, negativo, e aquela conclusão show, tô de olho em você. É aquilo que eu falei. Se o campo resultante é nulo em um ponto, isso não significa, por causa do lance do referencial, que o potencial elétrico também seja nulo. Então, letra C, questão perigosa, tem que ficar ligado nesse tipo de questão, tá bom? Vamos então agora a uma questão da Unesp, número 5. 3 esferas bem pequenininhas, eletrizadas com cargas Q1 e Q2 de mesmo valor mais Q e Q3 desconhecida, estão fixas e colocadas ao longo de uma circunferência de raio R e centro C, em uma região onde a constante eletrostática é igual a K ou K0, como na figura. Está aí as 3 cargas colocadas ao longo de uma circunferência. Isso é importante porque elas estão à mesma distância do centro. Oxe, professor, Q3 está à mesma distância do centro? Tá. Porque, gente, qualquer ponto na superfície está à mesma distância do centro, que é o raio. Raio é a distância do centro às beiras. Então, isso aqui, gente, também é R, é o raio também. Muito bem. Qual é o valor da carga Q3 para que o potencial no ponto C seja nulo? Bom, então o que é que eu vou fazer? Lá vou eu. O potencial no ponto C no centro é o potencial devido a Q1, somado com o potencial devido a Q2, somado com o potencial devido a Q3. Aqui eu não vou fazer setinhas afastando e aproximando, como eu já fiz. Inclusive tem uma de campo elétrico parecida com essa, mas aqui não tem vetor não, gente. Aqui é escalar. Potencial devido à carga 1, mais potencial devido à carga 2, mais potencial devido à carga 3. Desejas que o potencial em C seja zero, então essa soma dá zero. Potencial devido à carga 1, K vezes o valor dela, que é Q, dividido pela distância dela, C, que é R. Potencial devido à carga 2, K vezes o valor dela, que é Q, dividido por R. E da terceira, K vezes, não sei o valor da carga, vou chamar de Q3, dividido pela distância R. Tá vendo que a distância é a mesma? Pois é, cara. E agora, como é que faz? K em evidência, Q mais Q3, porque K é um fator comum aqui em cima. Embaixo, o denominador é o mesmo, R. Gente, qual é a condição para que isso aqui dê zero? K é um número positivo, R é uma distância positiva. Então, para que isso aqui dê zero, basta que o que tem dentro do parênteses seja zero. Então, eu vou dizer que 2Q mais Q3, porque Q mais Q é 2Q, tem que ser zero. Então, lá vou eu. 2Q mais Q3 é zero. Você entendeu por que tem que ser zero? Porque como isso aqui tem que dar zero, K não é zero, é positivo. R não é zero, que é positivo. Então, o que está aqui dentro tem que ser zero. 2Q mais Q3 é zero. Então, Q3 é igual, passa para o outro lado, menos 2Q. Atenção. Quando cargas estão dispostas ao longo de uma circunferência, basta que a soma das cargas seja zero para que o potencial resultante no centro seja zero. Então, macete para você. Se você tiver uma questão em que todas as cargas estão ao longo de uma circunferência e ele quer que o potencial no centro seja zero, basta fazer esse finalzinho aqui, ó. Soma das cargas tem que dar zero. Q1 quer que
com Q2 que é Q, mais Q3 que é desconhecido, tem que dar zero. Mas isso é só se tiver ao longo de uma circunferência e pedir o potencial no centro. Tá bom? Com 2Q mais Q3 é zero, Q3 é menos 2Q, letra A. Gostei, viu, Carlos? E agora, tá lembrando da blindagem eletrostática? Tá lembrando da história do equilíbrio eletrostático? Vamos navegar por algumas questões. A figura representa o esquema do funcionamento de um gerador eletrostático. É o gerador de Van der Graaf que a gente comentou, né? Com base na figura e nos conhecimentos sobre as propriedades físicas oriundas de cargas elétricas em repouso, equilíbrio eletrostático, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. O campo elétrico entre a superfície interna e a externa da esfera metálica é uniforme e constante. Não, porque o campo elétrico interno é zero, lembra? E a interna e a externa não é constante porque depende da distância. As cargas positivas migram para a Terra quando um fio condutor conecta a esfera metálica à Terra. Jamais. Nunca há movimentação de cargas positivas. São sempre de elétrons. C. O potencial elétrico de um ponto da superfície externa da esfera metálica é maior do que o potencial elétrico no centro dessa esfera. Não. Potenciais de pontos internos e o da superfície são iguais. C está falso. D. As cargas se acumulam na esfera enquanto a intensidade do campo elétrico gerado por essas cargas é menor do que a rigidez dielétrica do ar. Correto, porque se for maior, há uma movimentação de cargas pela ionização. Letra D, correta. E a E, as duas pontas de uma lâmina de alumínio dobradas ao meio e fixa na parte interna da esfera exercem entre si força de repulsão. Não. Campo elétrico interno é nulo. Se o campo elétrico interno é nulo, não pode haver forças elétricas dentro da esfera. Então, letra correta, letra D. As faíscas só ocorrem se o campo elétrico superar a rigidez dielétrica do ar. Enquanto for menor, não vai ocorrer. Então, letra D. As cargas se acumulam na esfera, enquanto a intensidade do campo elétrico gerado por essas cargas é menor. Se for maior, já sabe, né? As cargas vão se ionizar e se movimentar pelo ar. Carlos, gostei. Sétima questão, lá da Fundação Getúlio Vargas. Uma esfera metálica oca de raio R e centro C está isolada. É eletrizada com a carga positiva Q em equilíbrio eletrostático. Todas as cargas estão na superfície metálica, seja oca ou maciça. O ponto P, indicado na figura, está a uma distância 2R da superfície dessa esfera. Então, esse ponto P é externo à esfera. Se fosse interno, hein, o campo elétrico era zero. E se fosse na superfície, a metade de kq sobre r ao quadrado. Mas vamos ver o que ele quer na questão, né, Carlos? Você está agoniado. Sendo K a constante eletrostática do meio em que a esfera se encontra, ele quer saber exatamente quanto é as intensidades do campo elétrico criado por ela em um ponto C e no ponto P. Carlos, cadê o ponto C? É no centro da esfera. Eu já sei que o campo elétrico de qualquer ponto interno é sempre zero. E o campo elétrico em P de Paulo? Qual é a distância do centro até ele? 2R? Não, 3R, cuidado. Então, campos elétricos internos de qualquer ponto é zero. E um campo elétrico externo é só pegar a distância dele até o centro. A distância até o centro, não é até a superfície. 2R, que é a distância de P até a superfície, mais R. Então, o campo elétrico no ponto P vai ser kq dividido pela distância ao quadrado. Como a distância é 3R do P ao centro, 3R ao quadrado dá 9R ao quadrado. Tá aí qual é a alternativa correta, gente? Campo elétrico é zero em C e em P, que está externo, kq sobre 9R ao quadrado. Eu elevei 3 ao quadrado, né? Muito bem. Questão número 8, vem lá de Goiás agora. Considera uma esfera condutora carregada com carga Q, que possua um raio R. O potencial elétrico dividido pela constante eletrostática no vácuo dessa esfera em função de D, medida a partir do seu centro, está mostrado no gráfico. Então, gente, olha a pegadinha. O eixo vertical é V dividido pela constante, opcional de quem fez a questão. E esse valor é 1,0 vezes 10 à quinta, coulomb por metro. Muito bem, Carlos. E a distância está em metro. Então, esse gráfico está sugerindo o que para você? Qual é o valor da carga elétrica em coulomb?
Galera, nós já sabemos que qualquer ponto interno tem o mesmo potencial da superfície. Então, essa linha constante aqui da divisão V sobre K0 significa que é pontos internos à superfície. E essa distância aqui, 0,20, é o raio, porque a partir do raio, o potencial começa a diminuir com o inverso da distância. Qual é a fórmula do potencial mesmo? K0Q sobre R. Mas o que é que eu vou fazer, gente? Como ele deu V sobre K0, eu vou isolar V sobre K0. Eu vou passar o K0 dividindo e vai ficar Q sobre R. Quem é V sobre K0? 1 vezes 10 a quinta, tá aqui. E quanto é que vale o raio? Não, professor, mas ele pediu em um ponto diferente do raio. Não importa. Gente, mais uma vez, o potencial de qualquer ponto, seja ele a 1, 2, 3, 4, 5 ou até 0,20 metros, é o mesmo. Qualquer ponto interno você calcula como se fosse o da superfície. Então agora eu vou substituir. V sobre K0 é 10 a quinta, o raio não importa a distância, é sempre o raio, pontos internos, 0,2. Passa multiplicando 0,2 por 10 a quinta, e aí ficou a vírgula anda para a direita, o expoente diminui, 2 vezes 10 a quarta, Coulomb, letra A. Questão 9 é a do telefone, gente. Questão do Enem, para você acertar direto, ó. Vamos direto. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudo combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma de madeira, que é um material isolante, de área e espessura lateral diferentes para facilitar a identificação. Um dia, as meninas foram estudar para a prova de física no nosso site. E ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro das caixas. Uma ligou na metálica, aliás, uma guardou na metálica e a outra guardou na caixa de madeira. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora de área de cobertura ou desligado. Que massa, Carlos. Para explicar essa situação, um físico, ou você, deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é dele. Gente, qual dos dois ficou blindado? O da caixa metálica. Qual é a alternativa correta? Celular envolvido por um material condutor não recebe chamada devido à blindagem. Olhando para as alternativas, a resposta correta é o quê? Qual é o celular que não recebeu chamadas? É aquele que estava na caixa de metal. E o telefone não funcionou devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Ou seja, essa caixa de metal fez com que o campo elétrico dos pontos internos seja zero e não pode receber as ondas eletromagnéticas. Detalhe que também o potencial interno é igual ao da superfície. É equivalente dizer campo elétrico interno zero ou potencial interno é igual ao da superfície. Ok? Letra B, Carlos, essa eu acertaria. Mais uma de teoria. Você está passeando com alguns amigos por uma região rural, enquanto uma tempestade se forma. Ao passar por um ponto um pouco mais elevado, nota que os cabelos de seus amigos começam a levantar. E no lugar mais elevado o cabelo levantou. Que negócio é esse, Carlão? Por que acontece isso? É devido ao aumento do campo elétrico no local, causado pela presença de nuvens carregadas sobre vocês? É o fato de vocês, por causa do atrito com os pés do solo, adquirirem carga elétrica? Seria o campo magnético gerado pela tempestade que se aproxima? Ou seria o efeito fisiológico da corrente elétrica que circula pelo corpo de vocês, induzida pelas nuvens carregadas? E aí, gente? Olha a solução. Está aqui regiões mais elevadas, como se fosse uma árvore. Verifica-se que para um condutor de forma irregular, provavelmente essa superfície elevada tem algumas árvores, algumas pedras pontiagudas, né? A densidade superficial de cargas é máxima nos pontos de raio curvatura mínima, nas regiões pontiagudas. Assim, nas regiões pontiagudas elevadas, o valor do campo elétrico atinge os maiores valores, podendo até ionizar o ar. É o poder das pontas que a gente discutiu. Então, gente, letra A é o aumento do campo elétrico no local, causado pela presença de nuvens carregadas.
Lembre que o aumento do campo elétrico facilita a indução de cargas elétricas, por isso que o cabelo levantou. Lembra que na indução ocorre, digamos assim, o chamamento de cargas de sinais contrários, aí os cabelos ficam levantados. Gostei, Carlos. Letra A. Mais uma do Enem. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel. Oxe, por quê? Blindagem eletrostática, tu já sabe, né, gente? Desde que esse não seja conversível, ou seja, não seja aberto. Tá aí um textozinho bem característico do Enem e a pergunta é: qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis? Vou deixar você responder. Vai de quê? Parabéns! Gaiola de Faraday, o carro é brindado pela carcaça metálica. O metal, assim como no telefone, brinda de campos elétricos externos, ou seja, o campo elétrico interno é zero. Então é a blindagem pela carcaça metálica, letra C. Gostei, viu, Carlos? Galera, agora vamos fazer uma questão que pode gerar um pouco de dúvida, então atenção total agora para as questões finais. Questão maravilhosa do excelente livro de física. Se você estiver estudando aí, gente, para Enem, para concurso, adquira esse livro em 3 volumes. Maravilhoso, é o Física Clássica da editora atual. A figura mostra uma esfera UKA condutora no vácuo, que tem raio 0,20 metros. Já botei notação científica, 20 vezes 10 a menos 2 metros, né? 2 casas após a vírgula. Ela está eletrizada com uma carga QA de 15 microcoulombs. Você já sabe que é 15 vezes 10 a menos 6 coulombs. Dentro dela, já que ela é oca, foi introduzida uma segunda esfera B, também eletrizada, gente, de raio 0,01 metros, ou 1 vezes 10 a menos 2 metros. Só que ela está eletrizada negativamente com menos 5 microcoulombs. Aí olha a pergunta que ele faz. Podemos afirmar que o potencial elétrico resultante em um ponto P, situado na superfície da esfera B, tente visualizar a cena. A esfera A eletrizada com 15 microcoulombs e dentro dela uma esfera B eletrizada com menos 5 microcoulombs. E ele quer saber qual é o potencial elétrico em um ponto P na superfície da esfera que está dentro. Tá aí as alternativas. Então essa é a situação. A esfera A e depois uma oca, depois uma esfera condutora B aqui dentro. A é oca. Muito bem, Carlos. Quais são as cargas de cada uma? A esfera A tem carga 15 microcoulomb positiva e a B menos 5 microcoulombs. Este é o ponto que ele quer calcular o potencial. Vamos aos comentários da questão. Seja o ponto P na superfície da esfera B. Todos veem aqui embaixo, gente? Ó. Note que o potencial neste ponto, devido à esfera A, tem o mesmo valor que o potencial de um ponto na superfície de A. É verdade, professor. O potencial de P é o mesmo potencial de um ponto na superfície de A, visto que esse ponto é interno à esfera A. Como P é interno à esfera A, quando eu for levar em conta as cargas de A, eu vou levar em conta o raio de A e não de B. Ei, professor, não entendi não. De novo. Gente, o ponto P é interno à esfera A. Então, na hora de calcular o potencial dessas cargas em relação ao ponto P, eu tenho que levar em conta o raio de A. Então, como é que fica o potencial do ponto P? Devido a A inicialmente, carga de A gera um potencial no ponto P. K, QA sobre o raio de A. E o potencial no ponto P devido à carga B. Observe que tem duas cargas. A carga de A, que eu vou levar em conta o raio dela, e a carga de B, que eu vou levar em conta o raio de B. Então, substituindo aí, ó, KQA sobre RA vai ser o potencial no ponto P devido à carga na esfera A. E KQ sobre RB é o potencial do ponto P devido à carga na esfera B. Substituindo agora os valores, ficamos assim, ó. Só que antes de substituir os valores, eu preciso comentar algo que será muito importante na próxima questão. Porque um aluno pode ter perguntado assim, mas professor,
A carga B não induz cargas em A, não? Induz. Só que os potenciais delas se cancelam. Sabe por quê? Porque elas estão à mesma distância do centro de B. Então, gente, quando eu tenho uma esfera externa, as cargas na superfície de B induzem aqui, ó. Ó, atenção. Essa carga, menos 5 microcoulomb aqui na esfera B, induz uma carga positiva interna em A e uma externa em A. Como elas estão à mesma distância, ó, olha o que eu escrevi. As cargas induzidas na esfera A devido à esfera B geram um potencial resultante nulo aqui. Então, eu cancelei. Por isso que ficou só aquilo que a gente tinha comentado. O potencial no ponto P de Paulo vai ser KQA sobre RA mais KQB sobre RB. Mais uma vez, por que quando eu fui calcular a carga de A eu não peguei o raio de B? Porque, gente, P é interno, você leva em conta o raio externo. Então, lá vou eu substituindo o K é 9 vezes 10 a nona, o QA é 15 vezes 10 a menos 6, o raio de A é 20 vezes 10 a menos 2. A carga QB é negativa, então cuidado, 9 vezes 10 a nona, menos 5 vezes 10 a menos 6 e a distância 10 a menos 2. Ajeitando aqui em cima, 135 vezes 10 a terceira. Aqui embaixo, 20 vezes 10 a menos 2. Mais com menos é menos. 9 vezes 5 é 45, aqui 10 a terceira por 10 a menos 2. Vou dividir 135 por 20, dá 6,75. Menos 2 subiu positivo, 10 a quinta, né? 10 a terceira, com menos 2 subiu, ficou 10 a quinta. Menos 10 a menos 2 subiu, 10 a quinta. 6,75 vezes 10 a quinta, menos 45 vezes 10 a quinta, cuidado, hein? Conserva o sinal do maior e subtrai. Menos 38,25 vezes 10 a quinta. É o potencial do ponto P na superfície de B devido à presença das cargas QB e QA. A alternativa correta, letra D. Carro. Ainda fiquei com um pouco de dúvida, mas é excelente. Você vai tirar a minha dúvida agora, né? Vou. Gente, essa questão, ela vai tirar todas as dúvidas que você tem quando tem uma esfera dentro da outra. Eu vou ser bastante lento nessa questão e vou dar observações muito importantes para você, tá bom? Questão número 13. Militares. Um condutor P de raio 4 centímetros é carregado com carga 8 nanocoulombs. Você sabe que o nano é 10 a menos 9, né? Ainda lembra? Bota aí 10 a menos 9. Está inicialmente muito distante de outros condutores e no vácuo. Esse condutor é colocado concentricamente com outro condutor T, que é esférico, oco e neutro. Só que esse condutor T, gente, ele tem uma certa espessura. As superfícies internas e externas de T têm raios 8 centímetros e 10 centímetros. Então, você entendeu? Eu peguei o condutor P e coloquei dentro de um oco T, de tatu. A única diferença para o anterior é que o condutor oco ele tinha espessura desprezível. E aqui não. Uma das espécies, o raio interno é 8 e o externo é 10. Ele quer saber a diferença de potencial entre P de Paulo e T de tatu quando P estiver no interior de T. Bem devagar. Respire um pouco aí. Inicialmente, você concorda com esse desenho? Estamos ao vivo no chat. Estou indo bem lento devido ao pessoal que está ao vivo no chat no dia 31 de julho. Tá bom? Eu quero que você dê uma olhadinha na figura. Eu tenho a esfera P, que tem um raio RA, foi colocada dentro de uma esfera oca e condutora T, que tem dois raios, o interno, RB, e o externo, RC. Beleza até aí? Muito bem. A carga da esfera que está dentro é 8 nanocoulombs. Olha o que eu escrevi. Sim, a esfera T é neutra, tá? Diferentemente da questão anterior que tinha eletricidade. Então, a esfera P tem carga 8 nanocoulombs. Vamos ler com muita calma o que eu escrevi aqui. Questão para fazer devagarinho, parando várias vezes. Inicialmente, a esfera P, aqui está dentro, a gente já sabe que ela vai induzir cargas de sinais contrários nas superfícies internas e externas de T.
Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Cadê o mouse? Ó? A carga 8 nanocoulombs da esfera P induz cargas negativas aqui em T, na superfície interna, e cargas de sinais contrários aqui. As cargas positivas de P chamam as negativas de T para perto dela e do outro lado ficou as positivas. Então veja, gente, que na esfera T tem carga na superfície interna negativa e carga na superfície externa positiva. Ah, mas os potenciais delas vai dar zero, que é uma negativa e uma positiva. Esse é o detalhe. Não. Por quê? Quarta linha. E essas cargas, por estarem a distâncias diferentes, na anterior era desprezível, a distância era a mesma. Como elas estão a distâncias diferentes, elas vão gerar valores diferentes para os seus potenciais. Cuidado, essas cargas não gerarão potencial nulo, não se anulam porque estão a distâncias diferentes, concorda? Bom, então agora vamos partir para calcular os potenciais. Primeiramente, o potencial na esfera P de Paulo, eu vou escolher um ponto na superfície, porque qualquer ponto na superfície ou interno da esfera P de Paulo, o potencial é o mesmo. E vou escolher um ponto B na superfície interna de T. Mas, Carlos, por que na superfície interna de T? Esse é o detalhe. No final da questão eu vou mostrar a você que qualquer ponto que você escolhesse na esfera T de tatu, o resultado seria o mesmo. Mas calma, vamos inicialmente escolher um ponto interno na esfera T. A maioria das soluções da internet colocam o ponto interno de T, sem explicar detalhadamente o porquê. A gente vai justamente trabalhar vagarosamente nisso. Vamos devagar. Potencial do ponto A. Galera, anote aí algo muito importante que é o que eu pedi para você fazer. Papel e caneta, posso esperar um pouquinho, pessoal do chat? Papel e caneta, estou esperando. Gente, até o ponto A, você sempre vai pegar a distância dele. Além dele, são as distâncias das outras cargas. Estou explicando melhor. O ponto A, qual é o raio dele? RA. Todas as outras cargas vai pegar os raios dela. Então, explicando melhor. No ponto A, que está na superfície de P, o raio é RA. Então, vamos ver a carga no ponto A gerado pelas cargas de P. KQ sobre RA. Agora veja, as outras cargas, menos 8 nanocoulombs e mais 8 nanocoulombs, estão a distâncias além do ponto A. Pega os raios dele. De novo, azul é a carga do ponto A de raio RA. Mais 8 nanocoulombs azul. Peguei RA, porque o ponto A aqui está uma distância RA. Cargas que estejam além deste ponto, você leva em conta os raios delas. Então, na hora de calcular o potencial de A, eu vou levar em conta a carga da esfera B com o raio de A. Vou levar em conta a carga menos 8 nanocoulombs ao raio B e a carga 8 nanocoulombs de carga a um raio C. Então, você entendeu, gente, que cada carga gera um potencial naquele ponto. Então, no ponto A, eu tenho uma carga gerada pela esfera P ao raio RA, tenho a carga gerada de menos 8 coulombs de raio RB, negativa porque é menos, e tenho a carga gerada de 8 nanocoulombs de raio C. Por isso que o potencial de A é dado por isso. Agora eu vou parar o vídeo e lhe perguntar. O potencial de B de bola. Todos os pontos internos até ela trabalharão com o raio dela. Eu vou pegar RB até ela. Além dela, eu pego o raio das cargas que estão externas. Então, deixa eu ver se eu entendi. Bem devagarinho. Potencial de B de bola. Carga azul da esfera B. Pego o raio dela B. Observe, no ponto B de bola, quando eu pegar a carga azul, eu estou com o mouse aqui, de novo. Mouse aqui, mouse aqui, tá vendo? Qual é a carga que eu estou pegando? A azul. 8 nanocoulombs. Por que eu vou pegar o raio de B? Porque o ponto B, ele é interno a B. Uso o raio de B. As cargas negativas, menos 8 em B, raio de B. E observe, as cargas positivas brancas, elas estão além de B. Qual é o raio que eu vou pegar? O raio de C.
Então, de novo, até o ponto, você pega todos os raios igual a ele. E além deste ponto, as cargas, o raio de onde essas cargas estão. Percebeu? Então, potencial de A é isso, potencial de B é isso. Vamos fazer a diferença deles, então, né, Carlos? Isso aqui cortou, né? KQRB com menos KQ sobre RB, ficou KQ sobre RC. Vamos fazer a diferença deles? Bora, VA menos VB. VA é isso aqui, slide anterior, e VB é isso aqui. Olha o que é que vai acontecer aqui, gente. Vai cortar KQRC com menos KQRC. Então, quando eu corto, a diferença de potencial entre o ponto na esfera P e um ponto B na parte interna de T, KQ sobre RA menos KQ sobre RB. Vou agora substituir os valores. A carga é a mesma, sempre é 8 nanocoulombs, né, que foi induzindo as outras. Então, lá vou eu substituindo os valores. Ó. K é 9 vezes 10 a nona, a carga é 8 vezes 10 a menos 9, a distância RA é 4 centímetros, 4 vezes 10 a menos 2, menos KQ sobre RB. O K é 9 vezes 10 a nona, a carga é 8 vezes 10 a menos 9 e o raio de B 8 vezes 10 a menos 2 metros, que é 8 centímetros. Com muito cuidado agora, vamos lá. 9 vezes 8 é 72. 10 a nona corta com 10 a menos 9. Aqui embaixo ficou 4 vezes 10 a menos 2. Corta 10 a nona com 10 a menos 9, ficou 72. E embaixo 8 vezes 10 a menos 2. Aí aqui, gente, eu faço o quê? 72 por 4 é 18. O 10 a menos 2 subiu positivo. E aqui, 72 por 8 é 9, vezes 10 ao quadrado. A diferença dá 9 vezes 10 ao quadrado, né? 18 vezes 10 ao quadrado, menos 9 vezes 10 ao quadrado. 9 vezes 10 ao quadrado é 900 volts. Tá aí, letra C. Carro, ainda fiquei em dúvida. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar a você que se eu tivesse pego um ponto externo a T, o resultado é o mesmo. Você ainda lembra como é a brincadeira? Até o ponto, eu sempre pego o raio dele, com as cargas nas mais diversas posições. Depois do ponto, eu pego o raio onde a carga estiver. Então, vamos ver se você entendeu. Se eu quisesse a diferença de potencial entre P e agora um ponto na superfície externa, eu vou chamar agora um ponto C na superfície externa. O resultado é o mesmo. Vamos ver. O potencial de A menos potencial de C. O de A, até a carga que está em A, eu uso RA. Então, ó, potencial de A eu vou usar 8RA. Menos 8 eu vou usar RB. Por quê? Porque menos 8 está a uma distância RB. E a carga mais 8 eu vou usar RC. Então, até o ponto A, eu uso o raio de A. Além dele, eu uso as cargas com os seus raios. Menos 8 é RB e 8 é RC. Vamos ver agora o ponto C. Opa! Todas as cargas estão até ele. Então, todas vão ser o RC. Atenção, o ponto C está aqui. Todas as cargas estão dentro ou com ele. Então, a carga mais 8, eu uso o raio RC. A carga menos 8, essa segunda aqui, eu uso o raio RC também. E a carga mais 8, RC. Então, de novo, todos, até o ponto, você usa todos os raios das cargas internas a ele. O mais 8 usa RC, o menos 8 usa RC e o mais 8 usa RC. Porque todas estão internas ao ponto C. Acho que eu entendi, cara. Vamos ajeitar isso aqui, como é que fica? Isso aqui já cortou. E quando eu jogo isso aqui, ó, isso aqui permanece, menos isso aqui. Corta de novo, observe que o resultado é o mesmo. O potencial de A menos o potencial de C, né? Aqui é C de casa, é o mesmo resultado. E se eu tivesse escolhido agora um ponto D, nem interno nem externo, na superfície? Vamos ver se você faz sozinho comigo? Bora, vamos lá. Vamos escolher um ponto aí, digamos, a 9 centímetros, né? Porque aqui é 8, aqui é 10, aqui é 9. Então, bora. Potencial do ponto A. Até ele usa o raio de A. Além dele, os raios das cargas onde estão. Bora. Potencial do ponto A. KQ sobre RA. Divida a carga menos 8, KQ sobre RB. Divida a carga mais 8, KQ sobre RC. Então, em A, você entendeu. Até ele eu uso RA, as cargas além dele eu uso os raios de onde estão. Vamos ver, então, o ponto D? Vamos lá. Até D, eu uso o raio dele. O que está além de D, eu uso o raio do que está além. Então, bora. Pegando agora a carga mais 8.
KQ sobre RD. Pegando agora a carga menos 8, menos KQ sobre RD. E pegando a carga mais 8, não é KQ sobre RD não, porque o mais 8 está além de D, é KQ sobre RC. Percebeu? Isso aqui vai cortar e mais uma vez, ó, o menos KQ sobre RC vai cortar com mais KQ sobre RC. O resultado é rigorosamente o mesmo. Para qualquer ponto da esfera T, seja interno, dentro dela ou fora dela, a diferença de potencial entre o ponto da esfera P e um ponto da esfera T é sempre a mesma. Eu precisava discutir isso com você que gera dúvidas, né? Você entendeu. Até o ponto, eu uso o raio dele. As cargas que estão além dele, eu uso os raios de onde essas cargas estão. Não é assim? É, Carlos, entendi. Questão número 14, para a gente finalizar com uma de equilíbrio eletrostático. Estamos chegando a 1h20 de aula. Uma esfera metálica homogênea de raio 30 centímetros e eletricamente isolada foi eletrizada até que seu potencial elétrico atingisse o valor de 3 vezes 10 a quinta volts, considerando-se nulo o potencial no infinito, que é o referencial que a gente usa. Após a eletrização, faz-se contato dessa esfera com outra esfera idêntica, inicialmente neutra e também eletricamente isolada. Considerando-se a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, ele quer saber, no final, qual é a quantidade final em excesso em cada esfera depois do contato. Elas têm o mesmo tamanho, né, gente? Muito bem. Então, vamos calcular a carga da esfera A eletrizada. Ele disse que a esfera A tem um potencial de 3 vezes 10 a quinta volts. Como é que eu acho a carga? KQ sobre a distância, KQ sobre o raio, porque pontos internos ou na superfície dá o mesmo valor. Potencial de A é 3 vezes 10 a quinta, o raio em centímetros, já botei para metro, né? Centímetro é 10 a menos 2 metros, já vimos isso, e vamos substituir. Potencial 3 vezes 10 a quinta, o K é 9 vezes 10 a nona, QA é o que eu quero, e o raio 30 centímetros, 30 vezes 10 a menos 2. Passa multiplicando aqui, fica 30 vezes 3, 90 vezes 10 a terceira e 9 vezes 10 a nona QA. Passa dividindo agora o 9 vezes 10 a nona. 90 vezes 10 a terceira por 9 vezes 10 a nona. Isso me dá... Aqui, o que foi que eu fiz na realidade? Eu escrevi isso aqui um pouquinho diferente. Eu escrevi 9 vezes 10 a quarta para cortar 9 com 9. É opcional, tá? E aí, 10 a quarto, 10 a 9 sobe. 10 a quarta com 10 a menos 9 dá 10 a menos 5. Achei o valor da carga A. Agora se transformou numa questão de eletrização por contato. A carga A é neutra, A2, acabei de descobrir a carga dela e eu quero saber quais são as cargas finais. Ainda lembra da eletrização por contato quando os corpos têm o mesmo tamanho? Carga final, Q mais Q. E, gente, elas têm o mesmo tamanho, tá? Q mais Q é as novas cargas que eu quero. E, inicialmente, uma é neutra e a outra eu calculei pela fórmula do potencial à carga. Então, Q mais Q dá 2Q igual a 10 a menos 5. Passo 2 dividindo, a carga é 10 a menos 5 dividido por 2. 1 dividido por 2 é 0,5 e continuou 10 a menos 5 aqui. Né? Aqui subtende-se que tem 1, né? Que tem 1. Então, isso dá 0,5 vezes 10 a menos 5. Vamos ajeitar em notação científica. A vírgula dando para a direita dá 5. O expoente de menos 5 cai para menos 6. O que é 10 a menos 6 é micro. Então, a carga final das esferas é 5 microcoulomb, que é o que ele pediu, né? Qual é o valor da quantidade de carga final em excesso. Apenas um detalhe. Se é positiva, na realidade a gente não fala em excesso de carga, a gente fala em falta de elétrons. Então, a carga de 5 microcoulombs positiva quer dizer que está faltando uma carga total de 5 microcoulombs de elétrons. Então, letra C. Apesar da nossa aula ser muito puxada, gente, eu tinha que destacar principalmente essa parte final que gera muito dúvida em alguns alunos. Você que vai fazer escolas militares deve ter achado massa, né? Aquele lance, né? Até o ponto eu uso o raio dele. Além dele, eu uso os raios das cargas que estão além dele. Nunca esqueça disso, revisa aquela questão que dá um pouquinho de trabalho. A gente se encontra na próxima aula com a parte final de potencial elétrico, onde a gente vai trabalhar mais a parte de mecânica, tá bom? Um grande abraço para você, Deus abençoe.